Atenção! Este vídeo seria publicado como o nosso 666º vídeo. Mas devido aos recentes problemas com as chuvas de sangue no inferno e com o início de mais uma guerra pelo trono de Rei Supremo do Submundo, a logística dos Países Baixos foi prejudicada e a carta com o roteiro demorou mais do que o previsto para chegar à superfície. Bom, agora ela chegou. E é isso que importa. E portanto, demônios e demônias, íncubos e súcubos, múmias, vampiros e chupacabras, eu lhes apresento o especial 666 do From Hell. Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso 666º vídeo, ou seja, nosso vídeo de número 666. Por isso mesmo, escolhemos para esse número especial o nosso quadro sombrio, obscuro, o From Hell. Eu sou Aleph Hofer, capitão da nave multiversal Ultima Thule, e estou aqui apenas para fazer uma introdução ao que você vai assistir. E para isso, vou contar para vocês uma curta história. Uma vez eu acordei por conta de uma tempestade. Um dos meus cachorros me acordou, na verdade, subindo na minha cama. Eu, meio sem entender ainda, percebi que eram os trovões e falei: não tem por que você ter medo, não tem por que você ficar assustada com isso. E depois eu parei e pensei: como assim não tem? Porra, é claro que tem. Se esse raio me atinge, se ele entra na minha casa, e eu não sei se vocês sabem, mas nem mesmo para-raios são garantias de proteção. Ele acaba comigo, ele acaba com tudo que estiver lá dentro. Nós olhamos para os animais, muitas vezes pensando que eles são irracionais, e deixamos de entender que eles conservaram uma relação mais natural com o mundo, mais autêntica com o mundo. O que a ciência, o que os meteorologistas, ou seja lá quem for, pode nos falar sobre um relâmpago, sobre um raio, é a descrição do fenômeno. O que ele é, de verdade, o que você sente quando vê o raio, não tem como ser explicado. E debaixo das nossas proteções, nas nossas casas, com a confiança de que uma vez que a gente entendeu, entre aspas, alguma coisa, a gente dominou aquela coisa, nós existimos de uma maneira tola, de uma maneira descuidada e principalmente irreverente. O teólogo alemão Rudolf Otto, ele, falando sobre o divino, ele cunhou uma expressão em latim: Mysterium tremendum et fascinam. Mistério, você não tem como desvendar jamais. Tremendo, ou seja, aterrorizante, apavorante, assustador e fascinante. E essa é a descrição dele do sagrado. Ele é, ao mesmo tempo, aterrorizante e, ao mesmo tempo, fascinante, atraente. Assim também é aquilo que Jung chamou de a sombra, o arquétipo da sombra. Falando de maneira bem breve, a sombra é tudo aquilo que você conscientemente não quer ser. Mesmo coisas que possam ser positivas. Mas geralmente coisas que você não aceita, que a sociedade não aceita. É o equivalente ao id do Freud. Um exemplo de sombra, de id, a gente consegue encontrar no filme Clube da Luta. Ali a gente vê o personagem do Edward Norton, que não tem nome, o narrador, e a sombra dele, que é o Tyler Durden. Um dos sinais de que ele representa o id, que representa a sombra, é a casa desolada na qual eles vivem. Um dia eu vou mergulhar mais sobre isso e contar até algumas experiências minhas com a sombra. A partir do Tyler, você percebe que a sombra não tem apenas o perigo, ela não é apenas imprevisível, mas ela também tem, por ser imprevisível, tem a força da espontaneidade, da vida. Não existe vida sem a sombra. Há uma potência vital escondida ali, ou seja, você precisa
iluminar a sombra. Porque a sombra, sendo um arquétipo, ela pode nos possuir. E ela eventualmente nos possui. E como a nossa relação com a sombra normalmente é de repressão e mais ainda, muito mais de negação, nós projetamos a sombra em outras pessoas. Eu acho que não existe um lugar mais fácil, mais propício à projeção do que em religiões e partidos políticos. Eles inevitavelmente projetam as suas sombras para fora. O inimigo, o mal, o gado, o jumento é o outro, é sempre o outro. O demônio é sempre o outro. E aí a gente entra no campo da sombra coletiva. Porque existe a sua sombra individual, aquilo que você rejeita, mas existe também uma sombra na sua família. As coisas que são contrárias aos valores que se espera, que são estabelecidos dentro de uma família, os segredos sujos, que muitas vezes ficam soterrados. Mas eles estão ali. E eles atuam sobre as pessoas. Definem papéis, porque o arquétipo domina, muitas vezes escraviza. O complexo te aprisiona. E também existem as sombras de maior amplitude ainda. Numa religião, como eu falei, dentro de uma empresa, enfim. A sombra nos persegue. E a sombra, ela não é uma aquisição nova do ser humano. Ela é uma aquisição antiga. Ela nos acompanha desde muito tempo. Desde quando nós éramos bestas, éramos selvagens. E a gente só podia sobreviver pela unha, pelo dente, pela brutalidade. A besta não está morta. Ela está dentro de cada um de nós. Mas a gente não quer ver. Nós não queremos olhar para a besta. Você sabia que existe uma fobia ligada ao número 666? Se você pesquisar, eu não vou nem arriscar dizer o nome dessa fobia, porque com certeza eu vou errar. Mas se você pesquisar sobre isso, você vai ver que, como sempre, nós tentamos resolver as coisas explicando-as. Ou até tentando diminuir. Tentando explicar o que o 666 representava no Novo Testamento, nos tempos em que o livro do Apocalipse foi escrito, ou então positivando 666, como fazem os satanistas, Aleister Crowley. Só que nada disso adianta. O 666 está além da racionalidade, porque ele é uma expressão da sombra. Não é o que diz o Apocalipse 13, versículo 18? Calcule o número da besta, porque ele é o número do homem, ou de um homem, como dizia Crowley, o número do homem, né, dizendo que o homem e a besta são uma coisa só. E nisso consistia a sua verdadeira vontade, né? Remover todas as amarras sociais e culturais para que o homem pudesse expressar essa besta completamente. E, bom, você sabe o que acontece, né? Enfim, se você positivar a sombra, se você se encantar pelo Tyler Durden, ele vai dominar você. Mas se você temer, se você se esconder, se você negar, ele também vai te escravizar. Só que você vai ser escravizado de uma maneira que você jamais vai perceber e vai passar a sua vida toda projetando nos outros o seu mal, o seu problema, as suas condições negativas, e isso pode chegar a situações ainda mais terríveis. Jung vai dizer que o homem tem uma sombra, porque Deus também tem sombra. Aliás, eu acho que se a igreja e a sociedade quisessem realmente resolver seus problemas, eles deveriam se voltar para Jung, principalmente para a resposta a Jó. E ali eles encontrariam a resposta de todos os problemas. Ali eles encontrariam uma coisa que Jung falava algumas vezes, e é um conceito muito importante. Uma vez que nós matamos os deuses, matamos Deus, eles sobrevivem como neuroses, como doenças. E aí a gente dá aí se entupindo de remédios e procurando tratamentos que muitas vezes não tem resultado, mas a realidade é que Deus vive como uma neurose dentro de nós. E o que Jung vai dizer sobre a nossa sociedade pós-cristã, nossa sociedade anticrística? Ele vai dizer que ela é uma inevitável enantiodromia. Enantiodromia é uma expressão que significa inversão. É uma coisa que se transforma no seu total oposto, que aparece principalmente em Heráclito, no filósofo. Ele vai dizer que essa é uma enantiodromia inevitável da era cristã. Por isso que nós, e eu vou falar isso mais vezes no futuro,
Não falamos mais de esquerda e direita aqui na última túnel. Nós falamos de direito e avesso. Porque no fim das contas, a nossa sociedade, onde não há mais espaço para ser um católico, para ser um santo dos últimos dias, para ser um cristão evangélico, seja de qualquer denominação for, ou mesmo espírita, não há espaço, porque a nossa civilização ela é o avesso do direito, ou seja, do direito que foi a civilização cristã na sua origem. Eu vou explicar esse conceito melhor no futuro, mas o fato é que nós estamos na época do anticristo. E por que essa época do anticristo chega? Segundo Jung, porque o mal vai sendo cada vez mais relativizado, diminuído, ignorado. A sombra divina é cada vez mais negada. O que diziam os escolásticos? Que o mal é apenas a ausência do bem. E aí você vê um monte de, entre aspas, católicos pela internet se masturbando intelectualmente dizendo isso. O mal é a ausência do bem, essa questão já foi respondida. Não, ela não foi respondida. Essa expressão, essa mentalidade, ela é como um exorcismo. Como se ao reduzir o mal eu pudesse aniquilá-lo. E por um tempo realmente funcionou. A Idade Média, um bom período dela, foi o tempo em que isso de fato funcionou. Mas o que estava sendo gestado, o que estava sendo construído ali, são os nossos tempos. De pós-cristianismo, de anticristianismo. Nós estamos ainda sob o signo de Cristo, dos dois peixes, diz o Jung. Mas agora, no final do Aion, depois que Satanás é solto da sua prisão, depois de 1000 anos, como diz o livro do Apocalipse. Isso quer dizer que nós não temos escolha. Nós temos que enfrentar o mal. Ou ele vai nos dominar, ou nós, ignorando, vamos confundi-lo, vamos fazer mal a outras pessoas. E aí entra o nosso From Hell. E aí entra o nosso quadro. E aí entra o cinema de terror. No filme O Novo Pesadelo, Wes Craven falando com a Heather, a atriz que interpreta ela mesma no filme, que interpretou a Nancy no Primeira Hora do Pesadelo, ele descreve a criatura Fred como um monstro que foi capturado muitas vezes por contadores de histórias. As nossas histórias de terror, desde aquelas contadas no passado muito longínquo, por exemplo, no épico de Gilgamesh, ou pelos egípcios. Imagina se você vive no Egito Antigo e você não tem a tola confiança de que o sol vai nascer, porque existem leis que regem o nascimento dele. Você está lidando com a escuridão sem energia elétrica, você está lidando com a escuridão sem a garantia de que o sol se levantará sem você. Tudo à extensão de você. Seus sacerdotes estão rezando à noite para que Ra vença a batalha contra a serpente Apep no submundo, para que o sol possa voltar e um novo dia, não apenas um dia seguinte, mas um novo dia, uma nova criação aconteça. A celebração dos babilônicos também era assim. Era uma repetição do mito criador para que o mundo fosse recriado. As forças do caos eram incontestáveis. Como é que essas forças eram descritas? Como é que elas eram explicitadas? Contando histórias. O tremendo era domesticado, vencido, compreendido por meio de histórias. O cinema enfrenta um obstáculo com relação a isso, porque o cinema muitas vezes não permite que o tremendum se complete, porque ele precisa manter o status quo. Ele precisa atrair, ele precisa explorar o fascínio, mas ele não pode deixar que o tremendo chegue ao seu limite máximo, porque se ele fizer isso, a ordem é quebrada. Você volta para casa perturbado, as estruturas se desmontam, a gente vai falar disso também melhor no futuro. E é aí que entra o nosso quadro. A gente não está aqui adorando a escuridão, reverenciando o mal. Recentemente nos acusaram de, porque fizemos um vídeo sobre o Marilyn Manson, que a gente não se importa com o que o Marilyn Manson possa ter feito, ou seja lá o que for. Bom, rock gnose
e em especial From Hell, eles têm o objetivo de revelar aquilo que as pessoas não querem ver. Que querem ver, mas não querem ver em si mesmas. Nesses quadros, e principalmente neste quadro, a gente explora essa escuridão, confrontamos essa escuridão. Olhamos para ela e a encontramos dentro de nós. E encontrando-a dentro de nós, nós podemos realmente dar valor à luz, que só serve mesmo no meio da escuridão. Dito tudo isso, essa longa introdução, quero que você fique agora com o nosso resumo do que o quadro From Hell foi até aqui. Porque ele vai ser relançado esse ano e ele vai ter muita coisa nova, muita coisa interessante. Nós vamos entrar muito profundamente nesses temas. E eu quero que você veja tudo que a gente já falou, esse trabalho que nós estamos fazendo, de por meio de uma exegese desses filmes, fazer com que aquilo que o cinema muitas vezes não pode fazer seja feito, seja operado, seja realizado mesmo, para que você veja com novos olhos, para que você ouça com ouvidos limpos, e a partir dessa recapitulação você possa estar preparado para, junto com a gente, enfrentar a sombra, conhecer o mal, para se libertar dele e poder apreciar a luz. Bom vídeo para vocês. E aí pessoal, eu me chamo El e você está no quadro From Hell. Agora, depois de termos nossos espíritos preparados pela brabíssima introdução do Capitão Mestre Aleph, nós desceremos novamente aos obscuros porões da nave, onde vamos revisitar os vídeos mais cabulosos da história desse quadro. Claro, todos os episódios do From Hell são importantes, e todos são sinistros, mas comentar cada um deles seria extenuante. Então, o que vocês verão aqui é uma seleção daquilo que considero a nata da nata do inferno. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, o primeiro da lista vai ser justamente o primeiro vídeo do quadro, o Halloween Sangrento de Michael Myers. Aqui temos um vídeo que pra mim é muito especial. Está longe de ser o melhor, mas ainda assim eu gosto muito dele. Afinal, foi o meu primeiro roteiro em combate contra a sombra. Nesse vídeo, mostramos Michael Myers manifestando o arquétipo da sombra com êxito. Myers é o resultado do descaso e negligência humana. Sua irmã, Judith, o abandona na noite do Halloween para ficar com o namorado, se é que vocês me entendem. Myers, ainda pequeno, é então como que possuído pelos espíritos do Halloween e a mata a facadas. Aqui, a negligência da irmã reflete o comportamento doente de toda a sociedade, e isso fica claro pelo contraste entre a protagonista Laurie Strode e todas as outras vítimas do filme, que assim como a irmã de Myers, só querem ficar no bem bom, curtir a vida sem responsabilidades. Mas lá no fundo, todos sabem o que estão fazendo. Todos sabem o mal que precisam varrer para debaixo do tapete, para poderem continuar com suas existências fúteis e hedonistas. E Michael Myers é esse mal, furioso, abandonado, ignorado. Ele sempre volta para puxar o tapete bem debaixo dos nossos pés e mostrar, vez após vez, que fingir que o mal não existe só vai te fazer ser pego de surpresa. E que quando isso acontecer, seu final não vai ser nada legal. Então, bora pro próximo vídeo. Hellraiser e o Enigma da Carne. Assim como o número 666 é uma maldição que esconde uma bênção, a configuração das Lamentações, ou Cubo de Le Marchand, o artefato central de toda a obra Hellraiser, também o é. Como em todas as suas histórias, o objetivo de Clive Barker com Hellraiser foi revelar a verdadeira natureza do nosso mundo, a realidade pelada, sem máscaras ou enfeites. Segundo ele desejava mostrar em sua arte aquilo que viu com seus próprios olhos, o inferno, o labirinto da carne. Porém, tanto no filme quanto no livro, existem pistas de que esse mesmo artefato que abre o portal para o abismo também poderia abrir uma porta para o paraíso. Curiosamente, existe um outro autor muito importante que identificou nosso mundo como o labirinto,
Estamos falando, claro, de Philip K. Dick, o grande escritor de ficção científica padroeiro do nosso canal. Em sua monumental coleção de notas chamada de Exegese, onde ele tentava decifrar suas próprias experiências místicas, ele descreve a realidade como um labirinto vivo, ou semivivo, que está constantemente se reconfigurando para que a fuga seja impossível. Porém, ele também descreve seu contato com uma criatura alienígena de amplos poderes, que invade esse labirinto, se camufla nele e passa a consumi-lo de dentro. E ao imitar o labirinto, essa entidade o transforma em uma ferramenta de salvação. Se o labirinto está vivo, ou pelo menos algo próximo disso, e se é impossível escapar dele, então ele poderia estar relacionado aos corpos e percepções dos humanos, ao complexo sistema de veias e artérias ou aos estranhos sulcos e giros do cérebro? E nesse caso, em algum lugar dentro do sangue, da carne e dos desejos humanos, poderia estar escondida a chave da transubstanciação da matéria em espírito? Bom, se você quiser entender tudo sobre isso, inclusive o que é ou que são os cubos de Le Marchand, então fique de olho no canal, pois ainda falaremos muito sobre a macabra obra de Clive Barker no futuro. Próximo vídeo, a trilogia Spawn é Divino, algum dos mais prazerosos vídeos que já fiz. Spawn é simplesmente um evangelho do From Hell. Enquanto muita gente fala que esses quadrinhos são superficiais e que Todd McFarlane é um escritor ruim, nessa série de vídeos nós mostramos a verdade. A verdade de que essa é uma história de proporções épicas e completamente gnóstica, que conta sobre uma guerra cósmica entre o céu e o inferno, para a qual os humanos não passam de ferramentas, recursos que ambos os lados se utilizam para atacar seu oponente. Spawn, o anjo das trevas, sabe que um lado não pode vencer o outro, e que a tentativa da luz de eliminar completamente a escuridão só pode levar a um mal ainda mais terrível. Milhões de pessoas esmagadas entre os dois exércitos que só querem angariar o maior número de almas para si, sem se importar com o estado delas. Spawn se ergue como uma terceira força nessa guerra, a força que olha para o sofrimento dos humanos e de todos os seres da criação. Entre o bem e o mal, Spawn escolhe pela vida. Spawn é o Messias no beco, salvador dos fracos e esquecidos, dos miseráveis, dos pecadores e mendigos que vivem no lixo. O Deus no lixo, novamente um termo de Philip K. Dick, que acreditava que Deus invadiu o mundo justamente a partir das coisas mais ridículas, as coisas para as quais ninguém dá atenção. Uma latinha na sarjeta com um desenho do Gato Félix, rock, ficção científica e quadrinhos, principalmente os quadrinhos. Essa ideia dos quadrinhos como o corpo de Deus implica uma grande responsabilidade. Como lidamos com essas obras? Elas são apenas para entretenimento? Ou estão tentando nos dizer alguma coisa? É isso que é abordado na emblemática Spawn 10, que é citada nessa minissérie do From Hell, e sobre a qual também temos uma Golden Pill de 1h30 aqui no canal. Nessa HQ, Spawn enfrenta a própria indústria do entretenimento, a coisa mais poderosa de todas, uma entidade que mantém personagens e autores presos no último círculo do inferno. No final, ele não pode derrotá-la, mas também não foi vencido. Afinal, seu criador não vendeu seus direitos autorais. Para vencer seu oponente, Spawn precisará da ajuda de fora, e é para isso que existe esse canal. Enfim, uma obra incrível, um dos maiores anti-heróis de todos os tempos, se não o maior, e uma jornada que fala com o íntimo da alma humana. Tudo isso regado de muito sangue, podridão, dor e, claro, um traço foda pra caralho. Essas HQs com certeza estão pulsando com o fogo do Espírito Santo. Ah, só mais uma coisa. Também temos um vídeo mais dramático que fizemos de Spawn. Então assistam. Próximo vídeo, Deus Artefato, o mais terrível dos vilões. Todos os poetas foram assassinados. Todos eles foram vítimas de um caso de enfeitiçamento, mortos por magia. Essa ideia permeia toda a obra de Antonin Artaud e é especialmente expressa em suas cartas para Henri Parisot e André Breton. E se for verdade? E se de Baudelaire e Edgar Allan Poe a Kentaro Miura e Akira Toriyama, todos os grandes artistas da história foram mortos por magos ou por uma entidade sinistra?
e se toda a sociedade é cúmplice desses crimes pelo seu silêncio. Um caso muito curioso é o de Bruce Willis, um dos maiores atores de ação de todos os tempos, que poucos anos antes de receber seu diagnóstico de afasia, estrelou no filme Vidro, o último filme da trilogia Corpo Fechado, da qual ele era o protagonista, e que mostrava justamente super-humanos sendo mortos por uma misteriosa organização incumbida de destruir tudo que seja extraordinário, tudo que poderia mudar a forma que vemos o mundo. Senhor Vidro, personagem de Samuel Jackson, deduziu a existência dessa organização com sua superinteligência, mas sabia que não tinha poder para enfrentá-los diretamente. Por isso, ele elabora um plano para expor essas pessoas e principalmente mostrar ao mundo que o fantástico sim existe. Seu plano, no entanto, requeria o sacrifício de sua própria vida e de outros super-humanos. Esse filme era uma clara denúncia a esse grupo assassino, caracterizado apenas pelo símbolo de um trevo de 3 folhas. Mas o público nem sequer cogitou essa possibilidade. Mais uma vez, as pessoas foram coniventes com o assassinato. E se foi esse descaso que possibilitou o feitiço da afasia? E se alguma coisa quis mostrar que Bruce Willis não era um homem quebrável, como ele é em tantos filmes? Pois bem, e se além de tudo isso eu dissesse que os membros da organização do Trevo são apenas os servos de uma terrível máquina? Um deus mortalmente frio, com o qual não se pode barganhar, e que, embora seja Deus, é o inimigo de tudo aquilo que possa se dizer divino. Esta é a cruel entidade sobre a qual falamos no vídeo Deus Artefato, o mais terrível dos vilões, justamente com o exemplo de Bruce Willis e de muitos outros super-humanos que andaram sobre a Terra, como o próprio Superman Christopher Reeve e o transcendental artista Frank Frazetta. Pessoas que estavam a um passo de superar a humanidade e que foram destruídas por esse poder avassalador. E aqui seria impossível não comentar outra insubstituível perda que tivemos recentemente: o mais que genial diretor David Lynch, que trouxe uma mensagem crucial para a Terra através de suas obras e que foi assunto de uma série de shorts recentes por aqui. Não deixe que isso passe despercebido também. Assista nossos vídeos sobre Twin Peaks e se prepare, porque ainda vamos falar muito sobre David Lynch nesse canal. Aqui nós emprestaremos a força de todos esses heróis caídos em combate para derrotar definitivamente o artefato maligno. Começa o desespero, bate suas penas negras. A busca da pobre fera é vã, pois se encontra o inverso do que se esperava. A natureza é a igreja de Satã. Freud está morto. Isso não aprenderá a mente sã. A natureza é a igreja de Satã. Esse vídeo, senhoras e senhores, talvez seja o mais foda do quadro. Sem sombra de dúvidas, é um dos mais emblemáticos que temos aqui. Essa produção segue na linha dos vídeos mais enigmáticos do canal, como os Liga os Pontos e a playlist do Sincromisticismo, e guarda uma verdade muito sinistra, de arrepiar a alma. Então, obviamente, eu não vou revelar a coisa toda para você aqui. O vídeo é um quebra-cabeças que você vai ter que decifrar sozinho, e é desnecessário dizer que, para isso, você vai ter que ver o filme referenciado no vídeo, O Anticristo de Lars von Trier, uma obra vinda diretamente das profundezas da Terra e polêmica do começo ao fim, inclusive tendo como protagonista o incrível William Dafoe, que não foi escolhido à toa para esse papel. Afinal, foi Jesus em A Última Tentação de Cristo, e isso é uma dica valiosa para analisar esse From Hell. Mas isso é o máximo que posso dizer, o resto é com vocês. Tem mais uma coisa. Para quem não sabe, o poema do vídeo foi feito pelo Lamed, o elfo baiano aqui da tripulação, e também o imediato do capitão Aleph. O cara simplesmente tem o dom das palavras, tendo escrito, por exemplo, a Invocação às Musas, que também é um texto excepcionalmente foda, o Devocional aos X-Men e muitos outros vídeos. Parabéns, Baianinho de Mauá, esse vídeo é do caralho. Bom, depois disso, temos logo em seguida os vídeos de Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Aqui não vou comentar muito sobre eles,
Até porque nós só temos um vídeo para cada, e que é uma vergonha tendo em vista que Jason e Freddy Krueger são, na minha opinião, os carros-chefes do terror, os maiores de todos os tempos. Eles são personagens que todo mundo conhece, ou acha que conhece, mesmo sem ter visto um mísero filme da franquia. É como ocorre com Superman, que de tão famoso todo mundo acha que conhece profundamente o personagem, embora a maioria não saiba nada, como viemos mostrando em vídeos recentes do canal. Felizmente, esses monstros do terror, espero, não são tão distorcidos pelos normes quanto é o Superman. Mas falando em Superman, pra quem não sabe, Jason era o meu super-herói favorito quando eu era criança. E eu falo isso no vídeo do Sexta-feira 13. Eu sei que isso pode assustar você, afinal, que tipo de criança é essa? Mas saiba que aqui no inferno, isso é bem comum. Enfim, fica aqui a promessa de falar muito mais sobre esses dois no futuro. Mas até lá, tem esses vídeos para você assistir. O do Jason, que traz uma reflexão inédita sobre a essência do slasher, o motivo espiritual por trás do surgimento desse gênero, e o vídeo de Fred, que é um vídeo mais dramático, enigmático e muito foda também. Ok, na sequência agora temos A Vida é um Jogo Mortal, Saw e o arquétipo do Trickster. O resumo desse vídeo é: Memento Mori. Lembre-se de que vai morrer. Você já pensou sobre isso hoje? Como você está levando sua vida vai te deixar arrependimentos na hora derradeira? Até onde você iria para continuar vivo? E essa vida, tudo aquilo que você faz, vale o sofrimento que você terá de enfrentar? São essas as duras reflexões que o grande vilão da franquia, John Kramer, busca despertar em suas vítimas e, claro, no público. E tem muito mais. Quando o capitão da nave nos apresentou preceitos da psicanálise de Jung na própria estrutura do filme, nossa mente explodiu e a obra automaticamente se tornou um dos filmes de terror mais geniais para nós. Tá, mas que diabos nos infernos é o arquétipo do Trickster? E que caralhos isso tem a ver com jogos mortais? Bom, você já se viu em uma situação de ironia cruel? Alguma situação que parecia ser feita especificamente para zombar de você? Como se o universo estivesse rindo da sua cara? Você já viu isso acontecer com alguém? Você já foi pego de surpresa por algo que fez que nunca imaginou ser capaz? Todas essas situações são causadas por essa força trickster, o embusteiro, trapaceiro, pregador de peças, do inglês trick, derivado do francês antigo triche, que é igual a trapaça, engano. Psicanaliticamente falando, a matemática é simples, a sombra é feita de tudo aquilo que a personalidade rejeitou, mas que ainda está lá, e é praticamente o oposto de tudo aquilo que você quis ser, digamos assim. Então, quando isso vier à tona, vai ser hipócrita, irônico, será como uma piada de humor mórbido. O trickster pode ser a sombra de uma pessoa, grupo ou sociedade. Historicamente falando, encontramos manifestações desse arquétipo no Bobo da Corte e no Carnaval, por exemplo, que inclusive era uma forma de ordenar esse arquétipo, controlá-lo e usar para um fim benigno. Uma válvula de escape, necessário em todas as civilizações. Claro que não estamos falando do nosso carnaval moderno, que é só um gigantesco cocô radioativo. Nos mitos, o trickster aparece de várias formas, como um coiote, um corvo ou até mesmo uma raposa. Já na mitologia grega, trickster é associado a Hermes. Na mitologia afro-brasileira do candomblé, trickster é representado por Exu. No cristianismo, ele é o próprio diabo. E por aí vai. Agora o mais importante, nos cartoons temos alguns trickster como o Pica-Pau. Quem não lembra do Pica-Pau do demônio, que todo mundo inventa conspirações para ele? Economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Eu sou um diabo necessário. Eu sou um diabo necessário. Temos também o Pernalonga e o Máscara, que também é trickster pra caralho. Já nos quadrinhos, temos o famoso Coringa que todo mundo conhece. E um vilão do Flash, bem desconhecido, que tem o nome justamente de Trickster. Enfim, todos esses exercendo muito bem essa função.
E nos Jogos Mortais, ele é encarnado obviamente por John Kramer, o mestre das armadilhas, aquele que construirá um jogo irônico especificamente para você. Uma prova, uma chance de testar o seu valor. Se você conseguir superá-la, alcançará um novo tipo de vida, a cura para a existência cancerosa que aflige toda a humanidade. E nisso, o filme concorda absolutamente com Jung, quando ele afirma que é na sombra que estão escondidas as sementes da vida. E aí, você vai ou não jogar? Próximo vídeo. Você não pode se livrar de Babadook. Qual que é a história por trás desse vídeo? Bom, basicamente, o Gimel já tinha assistido esse filme e sempre nos recomendou. Ninguém botava muita fé, mas quando assistimos, ficou todo mundo, caralho, mano, filmão. Eu confesso que esse filme me surpreendeu muito e me deu um puta cagaço. Afinal, Babadook faz a proeza de misturar, como em poucas obras, psicologia e espiritualidade. E quando o Babadook aparece, não é apenas um confronto da protagonista com a sua própria sombra, mas em algum nível, mesmo que subconsciente, você entende. Há um monstro como esse dentro de mim também. E isso nos remete à terrível frase que Babadook diz à protagonista, através do seu macabro livro, abre aspas, logo tirarei meu disfarce engraçado, preste atenção no que vai ler. Quando você ver o que se esconde abaixo, você vai desejar morrer. Fecha aspas. Se isso não é o próprio terror ontológico, eu não sei o que é. Bom, foi muito foda fazer esse vídeo, o Gimel pegou muita coisa, disse muita coisa relevante nessa conversa, e como estamos falando de psicanálise, neste From Hell, o Gimel contou sobre um pesadelo recorrente que ele tinha, e que foi interpretado psicanaliticamente. E tem uma interpretação muito louca. Bom, é um ótimo exemplo para vocês verem como essa ciência é bizarra e extremamente interessante. Assistam esse filme e assistam o nosso vídeo, com certeza vocês vão se surpreender. Temos um segundo vídeo sobre Babadook também, onde Omega One faz uma narração impecável sobre o filme. Esse vocês não podem deixar de conferir. Quase acabando agora, temos o vídeo da EC Comics, que esse eu não vou comentar profundamente, porque faço questão que você veja. Foi o melhor vídeo que fizemos em questão de roteiro, eu e o Lamed. E nele abordamos a ascensão e queda da EC Comics, a primeira editora de quadrinhos de terror dos Estados Unidos. Mostramos a sacada genial que deu origem ao empreendimento e a criatividade explosiva que mantinha a coisa toda em movimento. Assim como mostramos como as forças da chatice e da pau-no-cuzice se articularam para destruir todo aquele império de imaginação. Uma coisa a se salientar sobre esse vídeo é que, através dos fatos históricos, podemos ver que, se hoje são os progressistas woke que estão censurando e sojando toda a ficção, no passado foram os conservadores. Ou seja, a coisa pode se inverter a qualquer momento. Por isso, aqui no Nova Gênesis, entre um lado político e seu avesso, nós sempre escolheremos os quadrinhos. E caso alguém esteja se perguntando, a narração épica que abre o vídeo é do Lamed também, o nosso baianinho de Mauá. Enfim, não precisa ser agora, mas você vai perder 20 de QI se não ver esse vídeo. Lembre-se disso. E por último, mas não menos importante, aliás, por último e mais importante, temos o Desvendando o Asilo Arkham. Eu considero esse vídeo um dos mais importantes, porque essa HQ, uma vez ativada, se torna literalmente o espelho lunar que aparece na história. O espelho do confronto com a sombra. O ponto alto da iniciação de Batman. E pode se tornar sua iniciação também, se tiver olhos para ver. O objetivo de Grant com essa HQ era repurificar o personagem, livrá-lo de todos os vícios e excessos que foram adicionados com o tempo, que Batman passasse de um herói reprimido, violento, todo realista, cheio de traumas humanos, a um guerreiro zen, um herói autêntico como deve ser. Afinal, o Bruce é o disfarce de Batman e não o contrário. Essa HQ teve dois padrinhos, um deles, o já tantas vezes citado aqui, Carlos Gustavinho Jung, o mestre do inconsciente coletivo, e o segundo, ora, a própria besta do apocalipse, a encarnação do 666,
o grande magista fundador de Thelema, Aleister Crowley. Através da influência deles, Grant se distanciou de tudo que era moda na época e fez um quadrinho onírico, intuitivo, simbólico, esquizofrênico e ritualístico. Batman fez uma travessia enfrentando todos os seus monstros internos. Para vocês terem uma ideia de todo o potencial transformador dessa história, Grant contou uma vez em uma entrevista que essa HQ o obrigou a olhar para toda a sua mesquinhez, seus defeitos, suas arrogâncias, traumas, resumindo, sua sombra. Ele diz que olhou para o espelho lunar e viu um cara que só tinha palavras bonitas que não significavam nada. Ele se sentiu um hipócrita, um fake. A imagem do artista refinado que ele tinha de si mesmo não correspondia com a realidade. Depois disso, ele cortou seu cabelinho tipo Beatles, revelando sua lustrosa careca, e se viu pela primeira vez desnudado, sendo quem ele realmente era. A partir daí, viriam as mais impactantes obras de Grant Morrison, incluindo Os Invisíveis, o quadrinho que mudaria todas as coisas para sempre. Ou seja, temos aí a literal história de origem super-heróica desse importantíssimo autor. Ainda vamos falar 1 zilhão de coisas sobre Grant Morrison e sua obra aqui no canal, então fique ligado. Mas por hora, completamos nossa jornada, nosso passeio pelas trilhas que abrimos no passado para dentro da grande floresta do mistério. Esses vídeos mostraram a proposta do quadro, o objetivo dos filmes e quadrinhos de terror, a batalha que estamos travando. Trilhar o Vale das Sombras da Morte pode nos conduzir à loucura ou nos tornar guerreiros zen, nos permitir completar o processo de individuação e assim afetar a mente de Deus diretamente, trazendo sanidade ao mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto que eu gostei de revisitar tantos momentos chave para o nosso canal. E para finalizar, eu quero especialmente agradecer a todos os integrantes do canal. Sem vocês, nenhum vídeo teria visto a luz do sol. Muito obrigado ao Capitão Mestre Aleph, que sempre nos revela a sabedoria de Deus, nos capacitando a sempre chegar mais longe e cada vez mais fazer vídeos fodas. Obrigado a todos os tripulantes, Ômega, Lamed e Gimel, por manter a nave funcionando. E claro, muito obrigado a você que chegou até aqui, que acompanha e curte o nosso canal. Esse esforço não teria sentido se não tivesse alguém do outro lado da tela. Então lembre-se, com a coragem necessária, com certeza alcançaremos o infinito e além, sejam galáxias distantes celestiais ou as mais tenebrosas profundezas do inferno. Até a próxima!